Oi gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que não me conhecem, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica a pequenos e médios agricultores, voltado na produção de frutas e hortaliças. Esse vídeo de hoje eu vou falar sobre um ponto muito importante que eu considero dentro do cultivo do coco, ou no caso coqueiro. Porque fruticultura tem que ser muito bem planejada em todos os pontos. Evitem também locais que possam ser fontes de outros tipos de pragas que podem atacar, o coqueiro, como por exemplo palmeiras ornamentais. Então são áreas que vocês pode ser que tenha próximo do seu sítio, e às vezes aquela palmeira de algum viveiro, de alguma empresa de paisagismo, ou até mesmo a palmeira do vizinho está infestada de broca. Procure controlar, procure falar com ele, falar, olha, vamos controlar isso. Então esse tipo de visão vocês têm que ter. Tudo que está em torno do seu sítio pode entrar dentro dele, praga e doença. É um monitoramento que nós temos que ter, por isso que é sempre bom a gente ter o conhecimento de quem são os nossos vizinhos, o que eles realmente produzem, o que eles fazem. Dessa forma, você tem meio caminho andado para ter um controle efetivo do que vocês têm de produção no pomar do coco. Outro ponto importante para você poder manter a sanidade livre de doença e praga é ter cerca-vivas. Então vocês têm que tentar ter um isolamento do meio externo, além do seu sítio. Ele simplesmente vai dificultar que isso ocorra. São pontos diferentes. Então quanto mais dificuldade eu criar para que essa praga e doença não entre no meu sítio, melhor. Então é um custo menor que vocês vão ter no manejo de controle e prevenção. Então nós temos que pensar isso ao longe, lá na distante. Vamos supor lá que surgiu, eu tenho um pomar já hoje de coqueiral, na qual começa a aparecer algumas pragas. Então quais são as pragas principais do coqueiro? As brocas, que ela pode atingir o tronco do coqueiro, que nós chamamos de estirpe. A broca lá da ápice do olho, esse é mais complicado a gente conseguir controlar. E as lagartas, eles acabam se alimentando das folhas do coqueiro, diminuindo o que? A área para fazer a fotossíntese. Então são pontos fundamentais que exigem nada mais, nada menos do que monitoramento. Érica, eu vou ter que andar no meio do meu pomar de coqueiro? Sim. Você não achou de graça. Você pagou mão de obra. Você gastou com insumos. Você teve um investimento. Então se você fez isto, cuide, monitore, veja como está o desempenho das suas mudas no campo, periodicamente, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, mas passe, olhe tronco por tronco, porque esse tipo de monitoramento pode anteceder uma infestação incontrolável. Mas Érica, eu não tenho tempo, então eu prefiro tacar veneno. Aí eu penso no seguinte, não que eu sou contra ao convencional, desde que ele seja de forma controlada, obedecendo carência, obedecendo os cuidados de manter a sua sustentabilidade do solo e da água, respeitar os inimigos naturais das pragas e doenças, sem ter o uso exagerado de produto químico que possa agravar problemas que a gente nem saiba, como por exemplo eliminar predadores de alguma praga que afete, ou seja, que ele se alimenta dessas pragas. Então isso tem que tomar cuidado. Eu sempre prezo num equilíbrio. Eu não posso fazer nada demais, não posso usar defensivo demais,
adubo demais, tudo demais, demais. Uma que o bolso chora uma hora. Quando ele chora, vixe Maria, leva vários, começa a chorar junto. Então assim, é importante a gente ter esse tipo de cuidado. Eu não posso simplesmente só jogar veneno, 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 veneno. Agrotóxico, agrotóxico, defensivo, defensivo, seja o que for. Então vamos fazer monitorando, porque daí eu só entro controlando com defensivo no momento que realmente preciso. Então se por exemplo, vamos supor, da broca, o meu coqueiro já tem uma certa altura de se desenvolvendo, então vocês fazem os monitoramentos, veja se não tem nenhuma perfuração de broca no seu tronco, ali no ápice do caule, do tronco dele, lá no olho, e nenhuma lagarta. Então, nesse ponto, vocês têm que sempre estar observando. Se surgir, então você marca as plantas que tem as brocas, faz o controle de defensivos naquela região ali em raiz. Então vamos supor, você encontrou um grupo de plantas com problema de broca. Então aí você vai ampliar o raio que está essa área com broca um pouco mais, e é aqui dentro dessa área vocês usarem o defensivo de forma periódica conforme a bula e observar se é registrado para cultura, tá? E assim você fazer o controle sem que ele se alastre, tá bom? Então isso requer monitoramento, que é nada mais do que você ter uma diminuição com gasto de defensivo, que hoje sinceramente não é pouco em relação a valores, tá bem caro. Então tudo que a gente puder otimizar sem gastar com tantos defensivos é melhor, porque o lucro acaba sendo maior, porque o meu custo diminui, ou pelo menos ele estaciona. Se a gente não conseguir diminuir, que ele não suba. Então tenha um custo, só que com o meu lucro ali. Então mesmo que ele seja fixo, que seja fixo e ponto final, tá bom? Então nesse meio tempo é sempre bom a gente fazer monitoramento. Não precisa necessariamente você contratar alguém, tá? Mas ter algum pessoal de confiança que possa fazer isso também. Vocês, alguém da sua família, pode fazer. Não é falta de, não é desperdício de tempo.